Glória a Deus. Só se você não puder ficar em pé mesmo, mas se você puder, Mateus capítulo 2, versículo 6. Versículo 1 até o 6. Glória a Deus. Amém. Vamos ler então Mateus capítulo 2, versículo 1. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Em algumas Bíblias fala magos, né? E indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Amém? Amém. Você pode se sentar? Obrigado. Amém. Oremos nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo nascimento de Jesus, pelo Natal. E nós te glorificamos nessa noite, te exaltamos e agradecemos pela vinda, pelo teu plano salvador, teu plano redentivo em Jesus Cristo. Queremos nessa noite nos alimentar da palavra de Cristo. Fala aos nossos corações, ó Deus. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, da tua palavra e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar assim rapidamente, eu creio, em poucas palavras, sobre o encontro com Jesus no Natal. Porque apesar de que toda a humanidade, praticamente, ou boa parte, né, pelo menos no Ocidente, se comemora o Natal, mas nem todos estão no Natal se encontrando com Jesus. Nós vemos nesse texto de Mateus capítulo 2 o despertar. Aqui na minha Bíblia, King James, Rei Tiago, tradução do Rei Tiago, fala assim, os sábios. Mas na sua Bíblia diz os magos? Quem aí na Bíblia de vocês diz os magos do Oriente? Ok. Então vamos ficar com essa tradução aí dos magos do Oriente. Tá ok? Os magos do Oriente. E eu acredito que eles eram astrólogos. Penso eu que eles estudavam os astros. E quando eu era mais novo, na fé, eu ficava perturbado quando eu via que Deus falava com as pessoas que eram como esses magos, leitores das estrelas. Porque em um dado momento eu imaginava que Deus não poderia falar com a pessoa através que não fosse a Bíblia. Mas Deus fala com as pessoas na linguagem que elas podem entender. Então Deus pode falar de diversas maneiras com as pessoas. Deus pode falar até através de uma mula. Deus pode falar através de um sonho. Deus pode falar
com qualquer um, onde ele estiver, na religião que ele estiver, Deus pode falar. Deus pode trazer uma mensagem. Eu me recordo do meu pastor Miguel Simora, que hoje mora na Bahia, há muitos anos. E ele disse que, quando eles se converteram, ele e os irmãos dele, a mãe deles não queria que eles se tornassem cristãos, crentes. E ela então procurou um centro espiritual, onde se fazia trabalhos para impedir certas coisas, para que eles não ficassem na igreja, para que eles saíssem da igreja. E uma certa noite ela estava lá fazendo os trabalhos nesse lugar, que também é chamado de macumba. Talvez eu vou ser censurado por causa disso, né? Mas é assim que é conhecido, né? E a mulher lá que invocava os demônios, também pode ser censurado por causa disso, né? Os espíritos. Quando ela fazia lá o trabalho, ela disse: não adianta fazer esse trabalho contra os seus filhos, porque não vai pegar neles. Porque aquele que está neles é maior do que aquele que está aqui. Então não adianta a gente ficar fazendo nada contra eles. E naquele dia a mãe dele saiu daquele lugar e na próxima oportunidade ela foi para a igreja e também virou crente. Porque ela entendeu que o Deus deles, o Jesus deles, era maior do que aquele que ela buscava naquele lugar, que eu já falei, já me referi. Então Deus usou as obras malignas para falar com alguém naquele lugar onde ela estava. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Então aqui Deus usou a linguagem que eles entendiam. Deus falou com eles através das estrelas. E a estrela do Oriente. E eles então, com aquele sinal, eles seguiram aquela estrela. E eles começaram a buscar o menino Jesus que havia nascido. Eles foram atrás de encontrar. Mas o primeiro lugar que eles pararam foi no lugar errado. Um lugar que o Messias não estava lá. Eles procuraram em Jerusalém, na capital, porque eles sabiam que ele era o rei. Então eles imaginaram: se ele é o menino, que é o rei, ele vai estar na capital, onde tem o trono, o governo. E eles foram a Jerusalém, mas Jesus não estava lá, era um lugar errado. Jesus não se encontrava em Jerusalém. Nesses dias, muitos têm buscado encontrar o Natal, encontrar Jesus. Mas assim como aqueles magos do Oriente, o Natal ainda está oculto para muitos. O Natal ainda está escondido para muitos. Muitos ainda falam do Natal, mas não encontraram a pessoa do Natal. Não encontraram o Senhor que nasceu no Natal, a pessoa pelo qual fez com que o Natal existisse. Muitos ainda não encontraram. Está oculto aos seus olhos, está oculto ao seu entendimento. Por quê? Porque estão procurando em lugares errados. Muitos procuram encontrar o sentido da vida, o sentido do Natal nos palácios, entre os ricos e poderosos. Muitos imaginam que, se tiverem poder, se estiverem no meio da sociedade, serão pessoas satisfeitas. Mas Jesus não estava no palácio em Jerusalém. Jesus não estava entre os ricos e entre os poderosos. Jesus é o rei que nasceu
E quando se fala em rei, se pensa em encontrar o rei na capital do país. Se pensa em encontrar o rei no poder político de uma nação. Mas Jesus não estava no palácio. Jesus não estava na capital. Jesus não estava nesses lugares. Em nossos tempos ainda, muitos imaginam que a solução para suas vidas vem da política. E fazem disso uma busca como se fosse encontrar Deus, encontrar a saída. Mas Jesus não está no palácio, Jesus não está no poder político. Ele não se encontra numa posição que alguém alcança na sociedade. Outros estão buscando, nesses dias, presentes, querem receber presentes. E alguns exaltam Papai Noel. E muitos estão procurando no Natal apenas a comida, o banquete, a festa, e achando que assim vão ser felizes, achando que assim vão encontrar satisfação. Mas Jesus, ele também não está nesses símbolos, nos presentes, nos banquetes. Talvez num lugar como esse as pessoas possam encher o estômago, talvez possa brilhar diante dos seus olhos a beleza, os enfeites, mas os seus corações estarão vazios, porque Jesus não está nessas coisas. Ele não se encontra nessas coisas. Na verdade, irmãos, se a nossa fé em Cristo estiver nas coisas, nas posições, nos palácios, nas influências, se buscarmos Cristo, achando que isso é sinal de que estamos com Cristo, nós não estaremos encontrando Cristo de verdade. Cristo também não está nos milagres. Ele pode fazer milagres, mas os milagres não é Cristo. O Senhor diz que nos últimos tempos muitos farão milagres em seu nome e enganarão a muitos. Quando a gente recebe Cristo, conhece Cristo, nós podemos ter emoções. Mas as emoções não são Cristo. Então, o que acontece é que muitos, como aqueles magos, eles estão a certa altura da sua vida, buscando Cristo, buscando o Natal, mas para eles ainda estão ocultos, ainda está escondido, ainda não encontraram, ainda não chegaram, ainda em Jesus, no Rei que nasceu, no Rei anunciado. Aqueles magos do Oriente tiveram uma revelação de Deus sobre o Natal. Aquela busca que eles tinham era uma busca sincera. Aquela busca deles em encontrar Jesus era verdadeira. Não devemos, como cristãos, criticar as pessoas que muitas vezes estão batendo cabeça, estão procurando nas religiões, nas filosofias, procurando encontrar Deus. Nós devemos ficar criticando essas pessoas e considerando elas pessoas inferiores ou de segunda categoria. Porque o desejo que cada pessoa tem de encontrar Cristo, de encontrar Jesus, é legítimo. Embora muitas vezes não saiba onde encontrá-lo. E por isso vão buscando aonde alguém diz que ele está, aonde parece que ele está, aonde tem indícios que ele possa estar ali. Então nós não devemos nos surpreender e nem ignorar as pessoas que estão buscando encontrar o Natal, o Senhor Jesus. Os magos tinham
uma busca verdadeira, mas estavam buscando no lugar errado. Quantos estão buscando o Natal, mas estão buscando em lugares errados? Isso está oculto aos seus olhos. Eu quero dizer nessa hora, para você que me ouve, o lugar de achar Cristo é na sua palavra. Você pode dizer amém? Porque apesar de que Deus pode falar inicialmente de diversas maneiras, Deus pode falar pelas estrelas, sim, Deus pode falar pelo sonho, Deus pode falar por acontecimento, por experiências. Tudo isso pode ser Deus despertando pessoas para Ele. Mas aqueles magos, eles tiveram que ter uma direção da palavra de Deus para ir ao encontro do Messias, para ir ao encontro de Cristo. No versículo 4 de Mateus 2. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Essa pergunta de Herodes, do rei Herodes, foi incitada pelos magos. Eles estavam buscando encontrar Cristo. No versículo 5, eles responderam: em Belém, da Judeia, assim descreveu o profeta. Tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o seu povo. Então, quando eles chegaram ali em Jerusalém, buscando encontrar o Messias, a palavra os guiou até Belém. O profeta Isaías dizia que era em Belém que ele nasceria. Então, se eles teriam que encontrar Cristo, que encontrar o Natal verdadeiro, o Natal real, eles teriam que ser guiados pela palavra até Belém. Era ali que o profeta dizia, Belém de Judá, uma cidade pequena, era ali que estaria o menino. A palavra os guiaria até Jesus. Então, queridos, eles eram magos do Oriente, sábios, estudavam as estrelas. Uma estrela os guiou, mas quem os levou até o Natal foi a palavra de Deus. Você pode dizer amém? A palavra de Deus os guiou até Jesus. É ali, é em Belém, é ali que nasce o rei, é ali que está o menino, o Salvador, o Senhor. Através da palavra, eles tiveram certeza que eles iriam encontrar o menino Jesus. O lugar de se encontrar Cristo é na sua palavra. Você pode dizer amém? O lugar de ser alimentado por Cristo é na sua palavra. Emoções são coisas maravilhosas, sinais são coisas boas, bênçãos que recebemos são coisas tremendas, mas nós podemos ter tudo isso e não ter Jesus. Nós podemos ter muitas experiências espirituais, fortes emoções, e não termos o conhecimento de Jesus. As estrelas eram um sinal, era um milagre. A estrela do Oriente que os guiava era uma coisa maravilhosa, mas eles não tinham ainda o principal, eles não tinham encontrado ainda o Messias, o Salvador, Jesus. Através da palavra, eles foram guiados para o principal, até Jesus. O mais importante, queridos, é encontrarmos Jesus. E encontramos Jesus através da sua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Somente a palavra de Deus nos conduz a Cristo. O que é o Natal? É a palavra encarnada. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Você pode dizer glória a Deus? É João capítulo 1, versículo 1.
a 3 e o versículo 14. Glória a Deus. A palavra nos leva a Cristo. E a própria palavra é Cristo. O Evangelho nos leva a Cristo. E Cristo é o próprio Evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Se você achar Cristo pela palavra de Deus, também é por essa palavra que você vai ser alimentado. Querido irmão, querida irmã, é muito importante que você participe dos encontros coletivos da igreja. É muito importante. Mas o que vai te sustentar na presença de Deus é você diariamente se alimentar da sua palavra. É a palavra que nos salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também é a palavra que nos alimenta. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós nos alimentamos de Cristo. E Cristo se revela na sua palavra. É preciso que cada cristão, diariamente, busque ler a palavra, se alimentar da palavra, comer a palavra, beber da palavra para o seu espírito e para a sua alma, para que ele seja fortalecido. Querido, um cristão que é cheio da palavra de Deus, um cristão que se renova todos os dias buscando a palavra de Deus, não tem culto frio, não tem igreja fria, porque ele está fervoroso, cheio da graça de Deus, da palavra de Deus, que ele se alimentou durante toda a semana. É interessante, irmãos, que nós estamos fazendo às terças-feiras as casas de oração. E nós já ouvimos testemunho de vários irmãos aqui dizendo que é casa de oração, mas o momento que eles têm sido mais abençoados, impactados, é na hora de estudar o capítulo da Bíblia. E de comentar entre si e de estudar a palavra de Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de estar na casa do irmão Jeová e da irmã Paula, e todos os meninos lá com a Bíblia, interessados em ler a Bíblia, em se alimentar da palavra de Deus. A palavra tem renovado o ânimo no coração deles. Você pode dizer glória a Deus? Então nós precisamos viver pela palavra de Deus, viver por Cristo, viver por Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quem encontra Jesus, quem acha Jesus, é apacentado por Ele. No versículo 6, na última parte diz assim: pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. A vinda do Messias ao mundo. Uma vez que nós encontramos esse Messias na palavra, no Evangelho, a vinda dele é para nos guiar. Você pode dizer amém? Porque antes nós não tínhamos direção. Nós não sabíamos para onde nós íamos. Eu não me espanto, irmãos, quando eu estou no lugar de pessoas que não têm uma comunhão maior com Cristo, e elas dizem assim: vamos aproveitar a vida aqui nesse mundo, né? Porque a gente não sabe o que vai vir depois. Eu ouço muitas vezes alguns falarem assim. Ouvi mesmo agora, ontem, algo dessa natureza. As pessoas não sabem para onde vão. Não tem direção, não tem esperança. Mas aquele que encontrou o Natal, aquele que encontrou Jesus na palavra, ele sabe para onde vai. Jesus os apacenta, Jesus o guia até a sua glória eterna. Você pode dizer amém, querido? Essa é a esperança daquele que crê.
Porque o mesmo menino que veio no Natal, que nasceu na manjedoura, a Bíblia diz que ele viveu entre nós, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, que ele voltará, e não apenas voltará, ele reinará, ele governará, e aqueles que seguem o Cordeiro reinarão e governarão com ele. Jesus veio, nasceu para nos apacentar. Apacentar quer dizer também, queridos, que ele vai nos guiar ao alimento, que ele vai cuidar das nossas feridas, que ele vai cuidar das nossas emoções, que ele vai cuidar da nossa alma. No momento de aflição, nós temos um pastor que cuida de nós como suas ovelhas. Ele tem o bálsamo do Espírito Santo para curar nossas feridas mais íntimas. Uma vez que nós encontramos Jesus, Ele está conosco, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, o Deus que está nos fortalecendo, nos curando, nos direcionando, nos renovando e nos fortalecendo. Você pode dizer glória a Deus, você pode dar um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, e recebemos a paz dEle. Ao chegarmos até Jesus, recebemos a sua paz, que excede todo o entendimento. Porque alguns deveriam, olhando para a gente, para nossas circunstâncias, estão esperando que a gente exploda, que a gente chute o balde, estão esperando que a gente faça alguma besteira por causa da pressão, da dificuldade. Mas se nós temos o pastor conosco, e se nós temos feito com que esse relacionamento esteja acontecendo entre nós, e Ele está nos guiando, então a sua paz reina em nosso coração e excede todo o entendimento. A paz de Jesus em nosso coração vai além do entendimento. As pessoas não entenderão por que há paz em nosso coração. Há uma tragédia, há uma desgraça acontecendo, há uma coisa ruim, mas dentro da alma daquele que encontrou o Messias, a paz. A paz. Nós cantamos ainda há pouco Isaías 9:6. Ele é o príncipe da paz. Amém, querida? Glória a Deus. Quem encontra com Jesus é totalmente saciado de sua fome de Deus. Aqueles magos, quando eles vieram lá do Oriente de longe, eles foram até Belém encontrar o menino. Eles retornaram para suas cidades, para seus lugares de moradia. E eles voltaram com alegria. Todo aquele que encontra Jesus, segue o seu caminho com alegria. Segue sua vida com alegria. Carregando a paz, carregando a presença do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão nessa noite. Quero dizer para você, principalmente, quem encontra com Jesus recebe a salvação e recebe a sua presença. A salvação e a presença de Deus só é recebida no encontro com Jesus. E eu falo do encontro com Jesus, eu não falo de um pensamento, de uma ideia. Aqueles magos não se encontraram com a filosofia naquela manjedoura, ou naquele lugar onde Jesus estava. Eles encontraram uma pessoa. E a Bíblia diz que Jesus está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Nós não seguimos uma ideia, uma filosofia, simplesmente uma doutrina. Nós seguimos uma pessoa que nasceu em Belém. Você pode dizer glória a Deus. Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.